E como é que tu vê a situação que a gente está agora no que tem a ver com o tarifaço, cara, com relação com o Trump, Estados Unidos, o teu irmão lá fora, tudo isso acontecendo. Agora a gente está, felizmente, numa situação que parece que as coisas estão caminhando para um tarifaço mais suave, né? Não, o que ele fez foi abrir algumas exceções ali, né? Ainda tem, parece que mais de 40% dos nossos, quase metade dos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos ainda estão com a sobretaxa de 40%. Mas assim, deixa eu fazer um resgate aqui da verdade. O Eduardo nunca pediu para o Trump tarifa de nada. O que ele pedia era, tá acontecendo essa realidade no Brasil, há uma lawfare, uma perseguição por parte do judiciário contra não só o Bolsonaro, diversas pessoas que são de direita, parlamentares inclusive. E qual era o papel dele? Levar essas informações para as pessoas no entorno do Trump. Quando você achar que o Eduardo ele tem algum comando, algum domínio, ele pode manipular o Trump, pô, pelo amor de Deus, né? É aquilo que a gente está conversando, isso perde a credibilidade, esse argumento. E como é que os Estados Unidos entram na confusão, Igor? Entra na confusão porque o Alexandre de Moraes perseguiu cidadãos americanos e empresas americanas. Isso que deu que deu razão ao Trump decidir sancionar o Alexandre de Moraes com a Ali Magnitsky. Você vai lembrar, ele botou o Elon Musk de investigado no inquérito de fake news. Sim. Ele derrubou a Rede X por 30 dias dentro da eleição. E para atingir financeiramente o Elon Musk, como a Rede X não tinha um representante aqui, ele foi numa outra empresa ligada ao Elon Musk, ele tinha alguma participação, ele bloqueou os bens da Starlink. Você lembra? Quer dizer, o cara não tem limites. Ele estende a responsabilidade criminal de uma pessoa. Se não conseguiu atingir a pessoa que ele escolheu previamente, ele vai na empresa. Se não tem empresa, ele vai numa outra empresa que aquela empresa tem ligação. Cara, isso é democracia aonde? E o método com que o Alexandre de Moraes tentava intimar o Elon Musk e as empresas americanas, ele mandava um e-mailzinho informal. Olha, a decisão tá aqui, não comenta, você tem que tirar o perfil do Igor da rede social sem falar a razão. Fala que foi por causa como é que eu falo? As Big Techs, um X lá, causas de... Como é que é o nome que eles usam? Termos de uso. Termo de uso. Tem que falar que foi termo, não pode falar que foi por causa de uma decisão judicial. Quer dizer, um troço completamente informal. Tinha que mandar tem um processo judicial, pô. Essa porra nos Estados Unidos funciona, né? E aqui não, cara. Aqui ele faz o que quer. O Alexandre de Moraes simplesmente, ele escolhia quem ia ser o alvo dele. Ele usava uma milícia paralela dele no TSE com relação ao processo que tinha no TSE, aquela tal de gabinete de combate à desinformação de não sei o quê, que o próprio ex-assessor dele denuncia o método dele. Esse cara tá sofrendo um processo também, né? O cara saiu do país também. Porque é óbvio que se ele tá aqui, ele tá preso. Quer dizer, um cara que denunciou os abusos de um juiz, ele vira investigado por ter vazado a informação que era sigilosa. Quer dizer, ainda o jeito que é feita a coisa, Igor, ainda dá validade pro que o Tagliaferro fez. Porque, porra, se era uma fake news, vamos processar o cara por fake news. Não, vou processar porque você vazou informações sigilosas, ou seja, aquilo é verdade. Tava no processo. E uma das denúncias que ele fez foi grave, foi uma manipulação da sentença lá que o Alexandre de Moraes fez. Mas não quero entrar nesse mérito aqui, não. Então, assim, é um cara que escolhe o alvo que ele quer punir. Isso tinha nas conversas que o Tagliaferro vazou. O Alexandre de Moraes cobrando qualquer coisa que tivesse contra a Revista Oeste, contra o Brasil Paralelo, contra o Alan dos Santos, produz um relatório pra mim aí. Então, assim, ele escolhia os investigadores. E ficava uma merda o relatório. Porra, vai precisar eu fazer esse relatório? Volta e faz de novo. Quer dizer, não tem Ministério Público. O cara é tudo. E lembrando que ele que era, em tese, supostamente o alvo. E em várias situações, inclusive nessa que ele botou o Eduardo agora de investigado por ameaça à soberania. Pô, se o cara foi atingido por uma Magnitsky, ele tá acusando Eduardo, Bolsonaro, Paulo Figueiredo, inicialmente lá o Jair Bolsonaro também, mas depois saiu do processo, de estarem trabalhando para ele sofrer a sanção. Pô, quem deu a sanção não tá no inquérito. Você concorda que tinha que estar o Donald Trump de investigado nesse troço? Porque ele que foi o autor da sanção? É ele que está tentando contra a soberania do Brasil? Por que não tá?
É uma pergunta, se ele puder sentar aqui algum dia para falar contigo, ele adora dar uma entrevista, de repente ele podia te responder essa pergunta. Vem cá, por que você não botou o Donald Trump? Botou o Eduardo. Tu acha que um caminho pro Brasil... Bom, a gente tá pensando aqui, a gente tá falando de várias coisas que acontecem por conta de interpretação de lei, por conta das pessoas que estão ali, mais ou menos isso. Uma nova Constituição é um caminho? Não sei qual vai ser o caminho, Igor, mas alguma coisa, né, tem que ser feita. E com o Congresso que nós temos hoje é mais difícil. Então, assim, é um problema sério a gente ter que batalhar aqui para sobreviver até a próxima legislatura, até as eleições de 2026, para ver como é que vai ficar a composição do Congresso Nacional, para ver se dá para fazer alguma coisa. Assim, eu não estou ameaçando ninguém, não estou falando de impeachment, não estou falando de fechar nada, pelo contrário. Mas a simples certeza dos caras de que o Senado, que é quem tem a competência aí de constitucional, de frear esses arroubos de um ministro do Supremo. Se eles têm a convicção que o Senado não faz nada, e não faz nada não é porque não tem razão para fazer, tem razão. Tem diversas, contra alguns ali. Mas se eles têm alguma espécie de controle sobre a maioria do Senado, que nem pauta um processo de impeachment, isso é um fator que desequilibra o processo democrático todo. Isso são outras palavras para rabo preso? Porque dá certeza para os caras de que eles podem continuar fazendo o que estão fazendo e nada vai acontecer. Uhum. Então, o simples fato de a população escolher um Senado federal que tenha a consciência, não é que vai fazer alguma coisa contra, mas que tem a possibilidade de fazer, entende? Eu acho que já pode reequilibrar o jogo. Porque eu sempre falei lá atrás, cara, enquanto ainda tinha, né, ainda podia acreditar nisso. Eu fui a primeira pessoa que usou essa expressão de autocontenção do Supremo. Porque eu falo assim, cara, não é possível. Tem pessoas ali que quando era a Lava Jato que fazia, né, que eles acusavam de fazer aquilo tudo contra o Lula, esses caras mudaram de posição, anularam tudo, descondenaram o cara por causa dos abusos. Cara, o que acontece hoje é 1000 vezes pior. Pô, não é possível que alguém em algum momento não vai dar um freio no Alexandre de Moraes. E aí que eu te falo que já esse é um processo que não começou agora na eleição, com o ataque à ONU. Começou já no primeiro dia do governo do Bolsonaro. Porque deram uma espécie de procuração para o Alexandre de Moraes fazer o que está fazendo e agora você vê a própria imprensa falando, olha, em outras palavras, agora que já atingimos o objetivo, já enterramos o Bolsonaro vivo, agora o Supremo tem que voltar à normalidade, né? Porra, cara. Os caras estão admitindo que não está tudo normal. E a imprensa que está ali flertando de ser a próxima vítima, mesmo a grande mídia. Vai lembrar, na campanha foi censurado um documentário da Brasil Paralelo. Como eu te falei, o cara tirou do ar a Rede X numa canetada. Essa do Brasil Paralelo especificamente me pegou e eu senti como algo assim extremamente grave. E, de novo, não é defendendo um lado ou outro, mas é que isso não é justo, o que rolou, né? E para quem não sabe do que a gente tá falando, a informação que eu tenho é que haveria um documentário sobre o teu pai, sobre a facada e tudo mais, e que ele seria só para os assinantes do Brasil Paralelo, ou seja, você precisaria não só querer, você precisa meio que pagar para assistir, e foi censurado antes do lançamento. Tipo, ninguém nunca viu. Só para aproveitar o gancho. E tá no ar até hoje no YouTube um outro vídeo que foi feito por um blog de esquerda chamado Fakeada. Tá, falando que a facada é de mentira. Falando que a facada tá no ar até hoje, tava no ar sempre, aberto ao público. Quer dizer, olha a diferença no tratamento, né? É o que a gente fala, que não houve um equilíbrio, não foi uma disputa eleitoral para presidente equilibrada, foi desequilibrada. E eu acho que isso é que acabou levando muita gente para as ruas, porque foi algo tão nítido, tão grosseiro, que todo mundo percebeu, que os caras falaram, pô, cara, eu não vou aceitar essa porra. Não estamos nem falando de urna. Uhum. O que aconteceu ao longo da campanha. E aí você vê depois também outros tapas na cara da gente, né? Aquele quando o juiz lá do STJ, o Benedito Gonçalves, não chega para Alexandre de Moraes, missão dada, missão cumprida. Porra. E aí você vê que depois que o Lula já tinha sido eleito num evento no TSE, ele encontra com esse ministro também, dá uns tapinhas na cara assim. Porra, quem que dá tapinha na cara de ministro, irmão? Se não tiver ali uma intimidade, um interesse, sei lá. Claro. Então, cara, isso tudo é que eu acho que manchou muito a nossa democracia e a gente tem que partir para alguma redemocratização, não sei como, você perguntou de nova Assembleia Constituinte, não sei
pode ser um caminho. Mas eu sei que do jeito que tá, cara, não tem como, porque a gente não pode continuar aceitando passivamente tudo o que tá acontecendo como se fosse normal. Mas o primeiro caminho natural, ele vem, então, nas